E aí pessoal, tudo bem? Então esse será mais um comentário sobre a tese da arquitetura mental de Tiago Magalhães. Vamos começar aqui. Oi, tudo bem com vocês? Eu queria falar aqui sobre uma forma para você ter controle emocional. Isso você precisa entender o porquê que você não tem esse controle, né? Entender tanto na explicação aqui, entender quais são as causas que fazem isso, né? E fazer certos exercícios, né? A falta do controle emocional em si, né? Ele se baseia pelo fato de que seu subconsciente está emergindo e batendo com você na hora quando você vai dormir, na hora que você vive o seu dia a dia. Isso vai gerar um estado emocional e isso ele vai convergir na hora do seu sono. E quando você acordar, esse estado emocional não está totalmente trabalhado, mas você vai lidar com o seu dia a dia. E isso basicamente é a falta de concentração, né? Então, como eu posso dizer para você? Então o que ele está dizendo basicamente, em resumo aqui, que a falta de concentração no nosso dia a dia geralmente é por causa que o nosso subconsciente que está trabalhando, ele está emergindo para a nossa consciência em alguma medida, né? Provocando certos pensamentos e, por exemplo, atividades práticas do seu dia a dia, você perde um pouco da concentração, comete alguns pequenos erros, ou então faz essas atividades de forma mais lenta por causa dessa emergência do seu subconsciente, do que está construído lá. E, por exemplo, de dada situação, você não presta muita atenção ao redor, em todos os fatores do ambiente, no que como as pessoas estão ao redor, etc. Em resumo, seria isso. Sua cabeça, né? Ela está gritando milhões de informações, ela está trabalhando com um monte de coisas, você tem as suas preocupações, você tem a sua necessidade, você tem seu dia a dia. E isso gera o quê? Você está cansado, você tem muita coisa para aprender, você tem a sua personalidade, você tem uma guerra de egos dentro de você, né? Que às vezes faz você ter uma certa melancolia, ter uma certa irritabilidade, ter uma certa espontaneidade, né? Porque você está muito cansado, então você precisa de alguma coisa. Quando você tem aquilo que você quer, você se sente demasiadamente bem. Ou quando alguma coisa, como fala, você não está lidando com ela, você se sente irritado e às vezes você tem até uma resposta dura com a outra pessoa, né? Ou você está tão cansado que você não consegue nem lidar com o que está acontecendo. Então ele falou aqui várias maneiras, vários tipos de emergência desse subconsciente, né? De cada tipo de pessoa, como ocorre, né? Ou pela melancolia, ou por irritabilidade, ou por a pessoa ser ansiosa, enfim, essas são as diversas maneiras da imersão do subconsciente, vamos dizer assim. Então, isso, né, é o seu subconsciente gritando com você, e o subconsciente está nessa questão, porque a nossa mente é o seguinte: a gente fica agrupando coisas, entendendo o resultado, e a gente vai lidando com isso, lidando com aquilo. Algumas pessoas simplesmente prezam em simplesmente se sentir bem constantemente, então elas acreditam que sempre ter coisas novas vai fazer elas se sentir bem. Tem outras pessoas que acreditam que sempre tendo uma vida desequilibrada, quando eu falo desequilibrada, tá sempre corrido, é sempre jogando com tudo, é sempre negociando com tudo, isso, aquilo. É a felicidade, e basicamente é o que? Você tem a sua vida, você tem a sua rotina, e aí você fica enfadado dela, né? Você acha isso demais. Então você acaba sempre jogando tudo para você ter o controle e o equilíbrio. Isso se torna a sua felicidade. Ou seja, você viveu uma questão, uma situação, você viu que isso é bom, e você começa a jogar com tudo, jogar com tudo, jogar com tudo, até uma hora que você não consegue equilibrar as coisas, e a sua vida desequilibra talvez com 20, 26, 30, 40 anos de idade, né? Então, esse trecho aqui, que ele está falando, né, no início,
que a gente agrupa padrões, né? Vai agrupando informações a partir do quê? De experiências passadas. De acordo com experiências passadas que nós tivemos e que, por exemplo, são experiências ou positivas ou negativas, né? Ou que foram agradáveis para nós ou que foram desagradáveis, a partir dessas experiências que elas ficam marcadas e você fica relembrando e tal, o padrão daquilo que aconteceu com você, você vai utilizar isso como um parâmetro para resolver todas as outras coisas. É aí que dá origem a um padrão comportamental da pessoa e também desse estilo de emersão do seu inconsciente, vamos dizer assim. Né? E aí ele deu o exemplo de uma pessoa que sempre está buscando algo para você se sentir bem, porque provavelmente em uma situação passada ela estava em uma situação negativa e tal, e aí quando teve uma experiência agradável ali, ela se sentiu bem, então ela entende que ela tem que fazer isso sempre, né? Vamos dar um exemplo aqui mais concreto. Uma pessoa que ela estava se sentindo muito mal, meio que deprimida e tal, e aí uma vez ela tomou um sorvete, né? Alguém, bora parar um pouquinho aqui e tomar um sorvete. E aí, quando ela tomou esse sorvete, ela sentiu um prazer, ela se sentiu muito bem, né? A sua mente subiu, né? Digamos assim, a pessoa se sentiu alegre e tal. E aí, a partir disso, ela relembra, poxa, foi tão bom quando isso aconteceu, então eu sempre vou buscar sensações prazerosas, sensações boas. E aí, esse vai ser o padrão da pessoa. Qual foi outro exemplo que ele deu? De uma pessoa que sempre quer deixar as coisas desequilibradas. E aí ele dá um exemplo assim, de estar sempre correndo por tudo, né? Então, o que seria? Uma pessoa que ela quer sempre estar atarefada em um corre-corre na sua vida, de forma a nunca ficar parado, sempre fazendo atividade, porque de repente, se essa pessoa ela parar de estar sempre em atividade, ela vai ficar parada, né? Ela vai sentir muito tédio, e ela não quer sentir tédio, ou não vai sentir uma coisa ruim, ou vai ficar muito paradona, sem parar assim, vai ficar devagar. Então ela entende que ela sempre tem que estar em uma corrida, sempre estar tentando resolver coisas de si ou até dos outros mesmo, então sempre em movimento, em uma bagunça até da rotina da sua vida, porque foi assim que essa pessoa compreendeu, através de experiências passadas, que ela deveria agir sempre para poder equilibrar o seu estado emocional. Então cada um tem um padrão, assim, se conhece, tem um certo autoconhecimento de como suas emoções elas funcionam, né? E elas sabem mais ou menos, ou tentam aplicar algo para poder equilibrar isso de alguma maneira. Mas tudo isso é porque você acaba criando ou desenvolvendo, né, um mecanismo de recompensa, uma solução lógica, né, e você tenta aplicar ela constantemente na sua vida para você sempre sair da rotina, né? Então aí ele está falando, geralmente, o que a pessoa está tentando sair desse estado de rotina, né? Uma vida em que você tem uma rotina muito repetitiva, ou uma pessoa vai se sentir muito mal com isso, vai sentir muito tédio, alguma coisa, ou uma melancolia, alguma coisa assim. Ou então ele está colocando nessa situação, né? Nesse exemplo, esses dois estilos de pessoas. Mas existem pessoas que elas querem ter uma rotina, que elas se sentem seguras com a rotina, né? Então, para essas pessoas, a própria rotina vai ser a solução para a sua insegurança ou alguma outra coisa desse tipo. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas o que ele está querendo exemplificar aqui é basicamente isso, que sempre as pessoas elas vão buscar padrões para poder tentar resolver esses problemas emocionais, para tentar basicamente não se sentir mal, né? Então você joga
para você, como fala, se sentir emocionado, ou você joga porque você precisa ver se você consegue controlar aquilo, mas às vezes você jogar certas coisas da sua vida, ou jogar com as pessoas, isso são coisas muito ruins. E para isso, você tem que se perguntar: por que sou, por que estou, por que algo está acontecendo e tal, qual que é o valor disso, qual que é a consequência de eu jogar com isso, ou desvalorizar, ou fugir, ou refutar, ou não estar preparado, né? Quais são as consequências? Então ele está pedindo para a pessoa basicamente refletir, né? Por que as pessoas fazem o que elas fazem. Porque é muito curioso, se você, por exemplo, chegar em uma pessoa dessa, né, que ela tem uma vida muito agitada e tal, ou então uma pessoa que ela sempre está parando em busca de um prazer, de uma coisinha aqui para entrar em uma certa emoçãozinha no seu dia a dia, ou então uma pessoa que gosta muito de rotina. Geralmente essas pessoas, elas não fazem isso conscientemente, assim, eu estou fazendo isso para poder equilibrar minhas emoções. A grande maioria das pessoas, creio eu, que não fazem conscientemente essas coisas que equilibram, né, essa repetição de padrão para tentar equilibrar suas emoções ou para tentar fazer com que sua vida seja mais alegre de alguma maneira, né, mais emocionante. Geralmente as pessoas não vão falar assim: eu faço isso por causa disso, para eu poder ficar alegre no meu dia a dia. Geralmente não. Então, o primeiro passo seria perceber isso, né, que ela faz o que ela faz para poder equilibrar as suas emoções, e aí é perguntar qual é a consequência de se permanecer realizando essa prática. Se ela vai ser sustentável, se ela vale a pena, se ela não vai gerar um vazio ainda maior dentro de si mesmo, né? Se esse desequilíbrio que a pessoa cria na vida para sempre estar em um corre-corre vai valer a pena para si e para os outros, se ela vai poder sustentar isso por muito tempo. Esse tipo de questão que ele está querendo colocar aqui, né? Além disso, você precisa exercitar o seu pensamento, exercitar o que você pensa, escreve, né? Ou até eu aqui, faz vídeo. Não precisa passar para ninguém mais. Sim, ele até falou comigo, né, uma vez que eu estava mandando vídeos para ele, né, e também comentando os vídeos dele, né. Aí ele deu essa recomendação, né, de você escrever seus pensamentos na ordem dos pensamentos como eles vêm para você perceber esse padrão de funcionamento do seu subconsciente. Aí, a partir de quando esse pensamento ele está, digamos assim, materializado ou realizado no papel, é mais fácil você analisar o que está ali, né? A sequência, o que vem um após o outro e tal. Ele está falando aqui também de fazer vídeos, né? Que a pessoa pode assistir o vídeo depois e se ver, e aí exercitando o seu pensamento também, né? Pensar sobre determinados temas, a reflexividade. Mas basicamente isso daqui que ele está falando é o quê? É o processo de análise ou de autoanálise. Como é que, né, por exemplo, perdão, processo de psicanálise de Freud. Quando ele saiu da questão da hipnose, a técnica que ele utilizava era o quê? A pessoa deita lá em um divã e ele fala uma palavra ou alguma coisa assim, ou deixa a pessoa falar, vai falando coisa, vai depender um pouco, e a partir disso, a associação livre, né, que é dita de pensamentos e de palavras, que vai mostrando como é que é o padrão da consciência da pessoa, né? Então é basicamente esse mesmo método, só que agora para uma autoanálise é melhor você escrever em um papel, né? Se você vai para um psicanalista, ele vai pedir provavelmente, né,
para você, vai conversar com você, vai deixar você expor seus pensamentos, e ele vai vir na ordem dos seus pensamentos, do que você foge, como é que você encadeia eles, o que você para e começa outro assunto, ou então uma relação de que ele fala uma palavra, e aí você tem que rapidamente falar outra que veio na sua mente quando você ouviu a palavra que ele falou, e assim por diante. Essa técnica de associação, né? Qual associação que você faz? Isso vai demonstrar digamos assim, a estrutura que está mental dentro de você. Então vamos continuando aqui. É bom porque uma hora você vai querer publicar, né? Você vai querer falar o seu estado emocional. Às vezes você está tão chateado que você quer expor tudo que você acha e sente, e você vai trabalhar sozinho, né? Tudo isso, e às vezes as pessoas vão achar isso estranho, porque infelizmente foi criada uma instituição institucionalizada. Eu não consigo falar certas palavras. Institucionalizado, né? O padrão da televisão, que é uma coisa que não existe, né? Que é a métrica dentro da televisão, que é a harmonia dentro da televisão, que é a verdade dentro da televisão, porque é pago, porque precisa ter resposta mais rápida, porque precisa agradar tudo e todos e tal. Então, por causa, olha só a interligação que ele está fazendo. Por causa do padrão televisivo, né? A pessoa vai desejar aquele padrão, né? Aquela padrão de beleza, aquelas atrizes bonitas, não sei o quê, ou o que essas atrizes utilizam nos seus acessórios e tal, ou enfim, homens de sucesso, ou coisas desse tipo, né? Aí a pessoa vai olhar, nossa, eu gostaria muito disso e tal, e aí ela vai ver que ela não tem isso no momento, e aí essa vai ser também um mecanismo também de compensação emocional, a partir disso também, né? A partir de como eu tenho esse padrão televisivo, eu não tenho, mas eu quero, mas então eu vou buscar uma compensação. Essa também é uma linha de causal, né? Uma linha causal, mas que não necessariamente é por causa da TV, mas a TV vai influenciar para haver mais ainda esse padrão compensativo, né? Ou pelo menos essa é uma das linhas que a televisão provoca. Existem outros ainda. E as pessoas, elas estão tão acostumadas com esse padrão de televisão que a partir do momento que você não se encaixa nesse padrão, você é errado, você é isso, você é aquilo. As pessoas acreditam tanto na mentira televisiva, né? Então é sempre bom você exercitar, né? E toda vez que você não está tendo concentração sobre algo, é porque aquilo ali, a sua cabeça está assimilando, mas só que é muita informação e você não se sente bem, né? Então você precisa trabalhar essa insegurança, trabalhar isso que está acontecendo dentro de você. Isso é simplesmente com exercício. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de uma ajuda, né? E o jovem, a mente dele está sempre gritando porque ele não está conseguindo ainda controlar ou dominar suas emoções, controlar ou dominar os seus pensamentos, dominar e controlar o seu estado mental. Ele age de forma muito impulsiva, como fala, por ansiedade, por medo, por insegurança, por não estar preparado, por assimilar informação demais e tal. Mas a pessoa, ela precisa ter o controle, e o controle vai diferenciar de você de um adolescente, né, impulsivo, para um adulto, né? Porém, eu digo para você que a vida adulta não é legal, mas você fazer as coisas sem pensar na sua adolescência, isso vai marcar a sua vida para sempre, né? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Muito bem, então esse último trecho aqui, ele falou assim sobre essa questão de autocontrole e que principalmente os adolescentes têm muito mais esse impulso, o subconsciente
nesse período é muito mais gritante. E existe até um estereótipo, né, de que o adolescente ele é mais problemático, essas questões todas. Mas assim, o mais importante aqui é que ele fala que tem um fator, né, que para você identificar se você vai necessitar fazer esse processo de análise ou reanalisar novamente, que é quando você não consegue se concentrar plenamente, vamos dizer assim, nas situações do seu dia a dia. Então é aí que você deve em algum momento, né, parar para tentar fazer essa autoanálise. Ele fala, né, que às vezes você até precisa de ajuda de outra pessoa para conversar com você e tudo mais. Mas essa é basicamente a questão que você vai tentar visualizar dentro de si, né? Se você não está conseguindo se concentrar nas suas atividades diárias. E eu até complemento uma coisa aqui: tente parar por um momento e tente se concentrar apenas na sensibilidade ao redor, né? No que você está vendo, no ambiente que está ao seu redor. Tente ver assim, se você tem uma mesa, tentar focar na sensação dessa mesa, etc. E se você não conseguir estar toda hora vindo novos pensamentos, né, principalmente pensamentos cada vez ansiosos, né, aí que você vai ver que você precisa analisar o que está te deixando ansioso, né? Mas é claro, né, você não vai conseguir você não vai deixar de pensar em tudo, vai ficar a mente completamente vazia e só recebendo o input de informações, né? Não necessariamente precisa ser assim. Um pensamento assim ou outro é ok, né? Mas se você simplesmente não consegue se concentrar no momento presente, então talvez você precise dar uma parada aí para pensar o que está provocando isso em você, né? Para você conseguir ter um autocontrole, você mudar o seu padrão de comportamento e entrar em uma posição mais reflexiva, né? Que você pode até no seu dia a dia começar a mudar seus comportamentos cotidianos. Então esse comentário aqui, esse trecho aqui da live é uma questão mais prática, né? Então, tendo dito isso, encerramos aqui mais um comentário da tese da arquitetura mental. Até mais!